Cemitério Indígena e o Menino Espantalho. Cemitério Indígena não é do Pet Sematary lá? Deixa eu só ajeitar aqui, que tá meio arrepiado, gente. Vamos desarrepiar. Só pra ficar bem na fita. Oi, Ana, me chamo Fulano. Este é apenas um relato em que a história do cemitério e do menino espantalho se interlaçam. Todos os nomes já foram alterados para facilitar a leitura, incluindo o meu, no começo do texto. Ah, tá, mas eu falo Fulano mesmo. Meu relato começa quando eu tinha 3 anos de idade. Nasci e morei sempre em Belém do Pará, na casa dos meus avós. Mas a casa já tinha uma história muito antes da nossa família se mudar. A lenda mais popular acerca do nosso bairro diz que esta era uma reserva indígena que foi expulsa de seu território para que pudessem construir casas. E mais, também dizem que a praça principal no centro do bairro, que serve como referência para entregadores, era na verdade o cemitério dessas tribos. Ninguém vive por lá, pois é um local público. Mas os arredores dessa praça estão cheios de residências. A minha é uma delas. Quando eu tinha 3 anos, lembro de estar na mesa da sala de jantar com algum livro de colorir. Estava cantarolando alguma música de criança que agora me foge a lembrança, quando ouvi um barulho estranho debaixo da mesa. Não liguei muito para isso no começo, até por desinteresse, ou por não ter consciência de que deveria verificar. Mas na segunda vez não teve como ignorar. O barulho era alto e desconexo, pois era como se alguém estivesse pisando em folhas mortas em uma floresta. Quando olhei debaixo da mesa, vi um índio com o rosto todo pintado de preto, vermelho e verde, segurando uma lança de caça nas mãos. Ele estava de cócoras, assim, abaixado, óbvio, para caber ali debaixo da mesa, né? Ele estava abaixado. Veio na minha direção estritamente, e eu o olhei nos olhos. Eu sei que ele não gostava de mim e queria me fazer mal. Aquela lança era para mim, e talvez para qualquer um que fizesse parte do povo que prosperou com o exílio dos seus. Nunca fiquei tão assustado. Saí correndo, chorando e gritando o nome da minha mãe. Ela pensou que algo grave tinha acontecido, mas quando eu contei, me fez sentar novamente na mesa para que eu visse que não tinha nada ali. Ninguém deu muita importância para esse acontecido, levando em consideração o quanto a imaginação de uma criança pode fluir. Isso só não muda o fato de eu Isso só não muda o fato de eu ver o que vi, né? Tanto que é a lembrança mais antiga que eu tenho e a única lembrança dos meus 3 anos de idade. Essa é uma parte da história. Além de todos os residentes terem relatado alguma experiência paranormal com fantasmas de indígenas, minha casa é particularmente mais propícia a esses fenômenos, graças aos antigos moradores. Meu avô conta que logo depois que os indígenas foram retirados e muitos assassinados, o terreno onde fica nossa casa, hoje, acabou abandonado. Então o patrão dele, dono de uma grande empresa de materiais de construção, decidiu levantar algumas casas na região. Assim, os primeiros moradores a alugaram um casal de meia-idade e seus 5 filhos. E esse casal, pelo que dizem, praticava bruxaria. A prova disso estava na própria casa, quando a minha família se mudou. Havia um pentagrama de areia branca embaixo do chão de madeira. Eu não vi, porque ainda não tinha nascido. Mas os próprios amigos do meu avô, que ajudaram a reformar a casa inúmeras vezes, nos contam essa história até hoje. Falando um pouco sobre o casal, é de unanimidade que eles eram péssimos vizinhos. A maioria das pessoas daqui os odiava por muitas razões, antes mesmo de descobrirem que eram adeptos de magia negra. Eram irritantes, não gostavam de se relacionar com as pessoas e Deus o livre se caísse uma bola de criança no quintal da casa.
O mais certo é de que furariam a bola e ainda rogariam pragas sobre todas as famílias. Por isso não me choco em saber que eles se separaram poucos anos após a mudança. O marido, inclusive, a traiu, e foi quando as pessoas da vizinhança descobriram que eles eram, pois a mulher, para se vingar, lançava feitiços todos os dias contra o ex-marido e a amante dele. Mas enfim, nenhum dos filhos foi morar com o pai na nova casa, pois a mãe não deixou. E eles sofriam muito, nas mãos dela, que descontava o que o marido lhe tinha feito sem pensar duas vezes. Nem um ano se fez da separação do casal e a família foi assolada por mais uma tragédia. O filho mais novo, João, de 7 anos, simplesmente desapareceu. A mãe estava voltando com ele do Ver o Peso. O que é isso? A mãe estava voltando com ele do Ver o Peso, que funciona como um centro comercial aqui na cidade, e após um momento de distração deu por sua falta. Ela nunca mais o viu. Nunca mais mesmo, pois até hoje não descobriram seu paradeiro, não encontraram pistas ou qualquer vestígio que indique o que aconteceu. A mãe e o pai ficaram desolados, é claro. E 3 anos depois, a mãe veio a falecer de câncer nos pulmões, aqui dentro onde hoje é minha casa. Seus filhos foram morar com o pai e a nova mulher e ficaram por lá até terem dinheiro bastante para que pudessem se sustentar. Um desses filhos, o mais velho, também se tornou dono de empresas e hoje é o patrão do meu avô. Para você ver como o mundo é pequeno mesmo. Passou-se os anos e o dono da casa não encontrou ninguém para ocupá-la. Decidiu, então, fazer uma proposta a meu avô, que queria sair da cidade e vir para a capital. Meu avô aceitou, aproveitando o baixo valor do imóvel, por mais que precisasse de várias reformas. E é aí que começa a nossa história. Todas as vezes em que meu avô tentava reformar a casa, algo acontecia. Podia ser um acidente durante a obra ou alguém ficar doente em casa e precisar de remédios caros, impossibilitando a todos de comprar material. E sempre que havia uma briga muito grande entre meus tios e minhas tias, meu avô relatava aparições fantasmagóricas. Uma que se tornou clássica de suas histórias era uma mulher toda de branco e cabelos negros que passava pelas portas como se estivesse flutuando sobre uma brisa de fim de tarde. Havia também uma mulher que invadia os sonhos dos meus avós dizendo que aquela casa era dela. Sempre que isso acontecia, eles diziam: "Não, essa casa é de Jesus." E geralmente funcionava para evitar sonhar de novo. Sempre tivemos essa mulher dos sonhos como a antiga proprietária, que faleceu aqui dentro e pode estar com a alma aprisionada. Eu nunca tinha visto mulheres fantasma ou monstros asquerosos, como minha família relata, com apenas uma exceção, a de quando eu tinha 3 anos de idade. Mas isso é muito, muito comum entre a gente, inclusive com os visitantes, que já relataram acontecimentos estranhos enquanto passavam a noite aqui. Quando minha mãe tinha um quarto nos fundos, onde dormíamos, costumava ouvir barulho de correntes e cadeiras se movendo. E quando ia olhar, as cadeiras realmente estavam fora do lugar e em outra posição de como deixamos. Só que nunca ninguém estava por perto para explicar. Minha tia Amália também era afetada pela energia da casa de uma maneira mais direta. Ela tinha distúrbios noturnos, o que incluía sonambulismo, terror noturno e pesadelos vívidos. Numa noite, ela empunhou uma faca e correu atrás da minha mãe até se trancar no quarto. Esfaqueava a porta como um assassino nos filmes e depois ia dormir, sem lembrar do que tinha acontecido. Comigo, pouco aconteceu até o episódio do Menino Espantalho. Por isso, o relato recebe esse título. Bom, posso dizer que sempre fui muito cético em relação ao sobrenatural, por achar todas essas histórias extremamente convenientes. Todo mundo tem histórias de fantasma para contar, não é? Mas se ninguém consegue provar, mesmo sendo algo tão comum, deve ser porque temos uma imaginação mais fértil do que admitimos. O que nos leva ao meu quadro de parassonia,
a porta de entrada para o sobrenatural. Parassonia. Parassonia, para quem não sabe, é o termo que engloba a maioria dos distúrbios noturnos conhecidos até então. Basicamente, tudo que a minha tia Amália experienciava, eu também experimentava. Só que com muito mais frequência. Cheguei a acordar às 3 da manhã, abrir a porta dos fundos e sentar numa cadeira de plástico em meio à escuridão, sem saber o que eu estava fazendo e onde me metia. Só de lembrar já me sinto desconfortável, pois é como se estivesse vendo novamente todos aqueles olhos amarelados que me encaravam. Ano passado, mais ou menos em julho de 2016, ou seja, então ele mandou esse relato em 2017. Então, mais ou menos em julho de 2016, comecei a ter pesadelos repetitivos com a figura de um menino espantalho. Sabe aquelas fantasias de Halloween para criança? Era mais ou menos assim. O sonho começava comigo na sala de estar da nossa casa, antes da reforma geral. Eu ficava parado, olhando para o nada, até ter a sensação de que estava sendo observado. Quando olhava para a porta entreaberta, via o menino espantalho por entre as brechas. Ele estava só com um olho no meu campo visível e segurando a madeira com as mãozinhas pequenininhas. Poderia ser foto se não tivesse um olhar tão vazio e macabro. Assim eu fechava a porta e ele ia embora. Era como o sonho acabava. Nas 4 primeiras noites tive o mesmo sonho pelo menos 4 vezes por noite, do mesmo jeito que contei. Mas a partir da noite 5, o sonho começou a mudar. Comecei a sentir um medo incontrolável antes de dormir, por saber que sonharia com ele. E esse medo foi projetado de forma nada sutil nos meus sonhos. A partir desse ponto, sempre que eu fechava a porta, ele batia nela do lado de fora e eu olhava ao redor da sala de estar como se estivesse sendo observado. No sonho seguinte, ele bateu mais forte. No seguinte, mais forte. E isso tudo na mesma noite. Na 10ª noite, aconteceu o que eu mais temia. O garotinho desistiu de me assistir, expulsando-o a todo momento e começou a bater na porta desesperadamente tentando entrar. Nem parecia que aqueles sons eram feitos por uma criança. Pareciam ser batidas de adultos e muitos deles. Tudo o que eu fiz foi me encolher no canto da sala e tapar os ouvidos. Quando o barulho cessou, eu acordei. Esse dia não foi muito corrido, então aproveitei o tempo livre para usar a internet e contar essa experiência aos meus amigos. Várias foram as interpretações que eles tiveram para a simbologia do sonho, que ia desde um espírito maligno tentando ganhar permissão para entrar na minha casa, a um espírito perdido em busca de direção. Bom, se ele realmente só estivesse em busca de um direcionamento para encontrar a luz no fim do túnel, não precisaria me assustar no processo, né? E se comportar como um poltergeist do meu subconsciente. Isso só para começar. Acontece que, na mesma noite em que compartilhei o ocorrido aos meus amigos, parei de ter esses sonhos. Sim, do nada, como se eu não tivesse passado as últimas 10 noites sendo atormentado por aquela figura com fantasia de espantalho, e tudo o que eu fiz foi falar sobre ele, finalmente, a alguém. Me pergunto até hoje se as duas coisas estão relacionadas, ainda mais pela descoberta que fiz posteriormente. Um ano se passou após esses eventos e, de fato, foi mais do que suficiente para deixar estes pesadelos para trás. De vez em quando, na hora de dormir, lembrava do menino espantalho, mas quando finalmente caía no sono, ele nunca estava lá. O sonho não se repetiu nem parcialmente nesse período de tempo, por mais obcecado que às vezes eu estivesse. Assim pude relaxar e continuar o tratamento para meus distúrbios noturnos sem interrupções. Quando foi no começo das férias de julho de 2017, tive um dos episódios mais assustadores da minha vida em relação à paralisia do sono. Só havia tido duas delas, né, em toda a minha vida, sendo o primeiro o mais assustador. Nesse em questão, passei a ver uma série de criaturas sobrenaturais perambulando pelo meu quarto como se estivessem vivendo as vidas delas independente do humano que residia no local.
Não eram os mesmos que o da primeira vez, pois não havia o estranho palhaço de roupas roxas e sorriso macabro me encarando. Mas não havia qualquer característica convidativa naqueles novos seres. Não sei se isso faz muito sentido para vocês aí do blog, ou quem quer que esteja lendo ou assistindo esse relato. É que durante a paralisia do sono, é muito comum que as pessoas permaneçam imóveis e tenham alucinações. Bom, pelo menos os médicos chamam de alucinações. Só que só quem sofre desse mal sabe o quanto essas visões são reais e o desespero que proporcionam à medida que você vai compreendendo sua impotência. Comigo não foi diferente. Estava eu, paralisado na cama, com os olhos arregalados de medo, quando vi o mesmo menino espantalho me observando na porta do meu quarto, da mesma forma que fez no ano passado, seguidamente, durante as 10 piores noites da minha vida. Dessa vez ele não ficou parado, esperando que eu fechasse a porta. Na verdade, eu estava sob os efeitos da paralisia do sono. Estar sob os efeitos da paralisia do sono lhe pareceu a oportunidade perfeita para que entrasse sem minha permissão e sentasse ao meu lado na cama. Eu lembro bem, mesmo não querendo lembrar, aquela sensação de não poder se mexer, não poder gritar por ajuda ou sequer respirar direito. Fica com a gente até mesmo depois de acordarmos. É como um peso nas nossas costas que tentamos mascarar com sorrisos falsos ou distrações corriqueiras e nada funciona de verdade. Não estou mentindo quando digo que já pensei em suicídio para me livrar de todos esses distúrbios, principalmente quando percebi que talvez não fossem clínicos e sim sobrenaturais. A lembrança mais vívida daquela noite, de meses atrás, eram sons ao meu redor. Não eram grunhidos nem sussurros, era algo não humano. Algo que nunca ouvi na vida e não poderia relacionar nem a pessoas, nem a animais e nem a máquinas. Eu só lembro a sensação que ele me trazia. Era maligno. Eu usaria essa palavra para descrever. Em determinado momento, o menino espantalho ao meu lado, na cama, virou a cabeça de maneira brusca e olhou para a porta. Ele ficou olhando por um bom tempo. Coisa de 5 ou 10 minutos. Então levantou e saiu correndo como se estivesse fugindo de alguém. Quando acordei, relacionei sua atitude ao que eu e meus irmãos fazíamos sempre que a nossa mãe voltava para casa e estávamos fazendo algo errado. Assim que ouvíamos o barulho do portão sendo aberto, escondíamos todas as provas dos nossos crimes e corríamos para qualquer lugar da casa, separados, onde ela não desconfiaria do que estávamos aprontando. Será que era isso que ele temia ou foi apenas impressão minha? De qualquer maneira, acordei no outro dia com uma baita dor de cabeça e com muito, muito sono. Não parecia que eu tinha dormido 12 horas seguidas, como o relógio mostrava. E já às 10 horas, nas 22 horas do mesmo dia, eu estava dormindo outra vez. Felizmente, um sono sem sonhos e sem aquele menino espantalho. 2 semanas após esse incidente, mais ou menos, minha amiga Manuela veio passar o final de semana na casa do avô e aproveitou para se reconectar aos seus amigos de vizinhança. Resumidamente, ela é neta do casal de amigos dos meus avós, que se aproximaram logo no primeiro mês em que a minha família se mudou para casa. Só que em 2013, a avó dela morreu de ataque cardíaco, deixando a casa para o avô, que morreu este mês, do mesmo que a mulher. Mas durante a visita dela... Passou? Mas durante a visita dela em julho, ele estava vivo. Conversamos durante umas 3 horas sem parar, tendo uma lista enorme de assuntos para colocar em dia. Ela disse que estava quase casada, inclusive, e já ia fazer 1 ano. Conversa vai, conversa vem, começamos a falar sobre a avó dela, a falecida. Ela me contou que foi muito difícil lidar com essa perda, especialmente porque a sua avó era como uma heroína, até mais que a mãe dela. E realmente,
a dona Tamara tinha uma presença que só ela. Podia ser chata às vezes, quando uma bola caía dentro do seu estabelecimento, mas era uma pessoa de personalidade e não se deixava abater. Enfim, a Manuela então me contou que a doença da avó dela era meio misteriosa. Por alguma razão, os médicos não conseguiam descobrir a causa da debilitação e não parecia haver nada de errado. Se não fossem os sintomas, né? Por isso, a família dela fez um propósito numa igreja evangélica para que a avó fosse curada, mas foi só quando chamaram uma amiga espírita que tiveram algumas respostas. Segundo ela, a avó estava sofrendo opressão maligna por uma entidade que usava a imagem de uma criança que morava naquela região, mas que na verdade era o puro mal. Lembrei imediatamente dos meus sonhos e do menino espantalho, que me atormentou por 10 noites seguidas em 2016. E não fazia 2 semanas que havia me visitado durante um episódio de paralisia do sono. E quando eu contei a ela, percebi um súbito espanto. Ela nem me deixou terminar de contar, apenas disse: "Peraí, você sonhava com um menino fantasiado de espantalho? Eu já tive alguns sonhos com ele também, na época em que a minha avó estava doente." Perguntei então como eram os sonhos e ela me contou nos mínimos detalhes. Pelo que entendi, só havia sonhado 3 ou 4 vezes e foi num longo período de tempo. Algo do tipo sonhar hoje, depois só sonhar a mesma coisa dentro de 1 mês. Ele sempre começava com ela na cozinha de casa, em frente ao fogão. Como a casa dela não possui paredes divisórias, podia ver o portão da casa, além de todo o ambiente da sala de estar. Ela conta que via algumas crianças brincando do lado de fora e sempre decidia se aproximar para ver o que estava acontecendo, mesmo que depois de algumas vezes o sonho estivesse demasiado familiar. E quando chegava aos portões, via esse menino espantalho sendo perseguido de um lado para o outro pelas outras crianças. Uma situação de bullying, basicamente, em que outras crianças se comportavam como valentões e vitimizavam o pobre garoto. Dizendo ela, não havia nada de assustador no sonho, mas sempre que ele aparecia, ela sentia a espinha gelar. Era um tipo de medo irracional que ela sabia que estava sentindo, mas não sabia por quê. Tanto que ela mesma pensava durante o sonho: por que eu estou sentindo medo? Qual é o perigo? O que tem aqui? Ainda bem que o sonho terminava neste ponto. 1 mês após o último sonho, a avó dela faleceu. Isso não poderia ser coincidência. Eu, um agnóstico ateísta que passou a maior parte da vida tentando provar às pessoas que o sobrenatural e espiritual eram moldados pelo homem, estava certo de que havia, no mínimo, um mistério a ser solucionado. E que as respostas que não queríamos poderiam não se enquadrar na nossa definição do que é natural e do que não é. Isso era trabalho para um especialista. Como não pudemos contar com a ajuda da amiga espírita da avó dela, que estava viajando de férias para o interior do estado, falei com a minha amiga Fernanda, que é espírita, e ela contatou uma amiga médium da confiança dela. O interessante sobre essa amiga, a Débora, é que ela não segue religião alguma. Ela diz que sua única religião é a vida e a natureza, algo que realmente me fascinou no primeiro encontro. Meu primeiro contato com a Débora foi pelo telefone, na casa da Fernanda. Ela basicamente só me cumprimentou cordialmente e disse que acreditava em mim, mas que eu não poderia dar nenhuma informação sobre as minhas experiências antes que ela me conhecesse pessoalmente, pois é essencial que ela sinta o ambiente e descubra, através de seus dons, o que realmente está acontecendo. Também por um motivo de aceitação, pois sabendo que muitas pessoas se tornam descrentes com o tempo e descobrir se há algum problema através do mundo espiritual é uma boa maneira de convencê-las e deixá-las mais receptivas. É claro, o residente precisa crer na transformação e purificação espiritual do seu lar para que seu trabalho funcione. Marcamos para que ela viesse em minha casa no próximo fim de semana, que era quando a minha amiga Manuela poderia dar um tempo do serviço e visitar a cidade. Mas 2 dias depois do nosso primeiro contato, a Débora me ligou dizendo que não poderia vir ao meu encontro,
pois havia um impedimento espiritual e ela não tinha certeza se estaria realmente segura aqui. Dizendo ela, não pela minha casa, pelo meu bairro. Deixa eu dar uma pausa aqui. Mateus, se você estiver assistindo, você pode me trazer um copo d'água, por favor? Pronto. A boa notícia era que isso não a impediria de me ajudar, mesmo que por telefone. Depois de contar sobre o impedimento, ela explicou que fez essa descoberta durante uma sessão na casa dela, na qual também teve revelações a respeito do que havia acontecido na minha casa. Foi algo incrível, que até hoje eu não consigo explicar. Por telefone mesmo, ela me falou para sair do meu quarto e descer as escadas em frente a ele. Perguntei como ela sabia que as escadas do segundo andar da minha casa ficavam em frente à minha porta e ela só me pediu para fazer tudo o que dizia sem pestanejar. Um copo d'água, por favor. Deixa eu só ver aqui, acho que tá tudo certo. Bom, era para fazer tudo o que ela dizia sem pestanejar. Ela estava me vendo? Já tinha visto como era minha casa? Minha mente começou a turbilhoar. Nada disso, só podia mesmo estar sendo guiada por algo que talvez eu nunca possa entender. Ela então me disse, você tem a porta da cozinha à sua direita e um corredor estreito à esquerda, siga pela porta. E eu fiz exatamente como ela pediu, ainda sem entender. Agora passe através da sala de estar e abra a porta para o saguão lateral, ela disse. Eu estava tão nervoso que fiz o trajeto inteiro tremendo. Então me disse para seguir até o quintal, só que me pediu para parar em frente à parede das costas do banheiro. A entrada ficava lá dentro e as costas onde eu estava. Ela me disse, você está parado num lugar marcado pelo ódio e sede de vingança. Perguntei se alguém tinha morrido ali e ela disse, não foi uma morte, foi mesmo o ódio. E o ódio atraiu outra coisa. Obrigada. No momento em que ela disse outra coisa, alguém bateu 3 vezes na parede do banheiro por dentro. Levei um susto, mas não perdi tempo. Subi num banquinho de madeira e olhei pela janelinha de vidro. Não tinha ninguém lá dentro. A porta estava fechada, o que também era estranho, pois a porta do banheiro é extremamente barulhenta. Então, se fosse alguém tentando me assustar e saído correndo e fechando a porta, ela teria feito barulho. O que estava acontecendo? Meu medo estava começando a me dominar. Débora disse por fim, saia daí agora ou algo vai acontecer com você. Eu não perdi tempo, corri pelo saguão, passei pela porta da frente e virei para casa, ainda com o celular na orelha. Não consigo explicar a sensação de estar do lado de fora, mas ainda ser consumido por tudo que havia dentro. Era como se a própria casa estivesse me encarando ou me amaldiçoando. Eu tremia dos pés à cabeça, ouvindo ainda o barulhinho de final de ligação no celular. Foi só olhar para a janela principal do andar de baixo que notei uma estranha figura toda negra, alta e com chifres. Ela estava me observando na mesma posição em que o menino espantalho do sonho. Apenas um olho à vista, com uma mão sobre as persianas brancas. Na verdade, eu só via metade do seu corpo, pois a maior parte parecia escondida pela parede. E ela me olhava com olhos amarelados, como de gatos. Notei também uma certa ofegância, como se estivesse respirando e seu corpo inteiro se movendo pelo movimento de inspirar e expirar. O ódio que eu vi naquele único olho amarelo, nos poucos segundos que presenciei, davam todo sentido às palavras da Débora. Ele me odiava. Talvez odiasse tudo que era vivo, ou tudo que não podia machucar. Principalmente eu, talvez que não o deixei entrar na minha casa na forma de menino espantalho. E mesmo assim ele entrou.
Eu devo ter ficado olhando por uns 5 segundos, o tempo entre o susto e meu entendimento pessoal para saber o que estava vendo. Larguei o celular no meio da rua e corri para a casa da minha vizinha ao lado, que estava recebendo alguns familiares. Contei a eles o que tinha visto e eles me pediram para sentar numa cadeira e tomar um copo com água. Ninguém desacreditou de mim, ninguém mesmo, ninguém desacreditou, né? Ninguém. As pessoas sabem que no nosso bairro coisas acontecem. Eles também já viram, ou ouviram, ou chegaram a saber. Quando a minha mãe chegou em casa com a minha tia e meus irmãos, nossa vizinha me levou até ela e eu contei tudo, nos mínimos detalhes. Mas enfim, essa parte da história não é muito importante. O que vale saber é que este não foi o meu último contato com a Débora e que ela viria a me ajudar muito mais do que ajudou naquele dia. Afinal, sabe lá Deus o que teria acontecido comigo dentro dessa casa se não fosse o seu aviso. A Débora me explicou posteriormente que não se tratava de um fantasma, e sim uma entidade que nunca caminhou na terra com a forma humana. Além disso, minha casa não era a única afetada, pois essa criatura poderia transitar pelo mundo inteiro, contanto que houvesse ódio. E esse ódio, bom, não precisamos ir tão longe para descobrir. Meu palpite estava correto. Tudo começou com o massacre dos indígenas e a construção do que viria a ser o meu bairro, que deixou os moradores vulneráveis ao mundo espiritual sem que soubessem. Então, um casal com 5 filhos se mudou para minha casa e todos foram extremamente infelizes. O ódio qual a Débora se referiu era justamente o ódio da mulher traída e abandonada pelo marido, que a levou a fazer inúmeros feitiços e invocar entidades malignas contra o seu ex. Seu filho desaparecido, dizendo Débora, fora morto de causas humanas, não espirituais. O que não quer dizer que a alma do garotinho não tem ligação com esta casa ou com as pessoas que nela residem. Era a imagem dele, numa fantasia de espantalho, que eu tanto via nos sonhos. Vale lembrar também que seu desaparecimento, de acordo com meu avô, aconteceu em julho de 1988, o que pode explicar porque julho é a época mais propícia a ter esse pesadelo. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ele. Descobrir esse tipo de coisa está além dos dons da Débora. Localizei o único irmão da família que ainda vive em Belém, graças ao meu avô, que trabalha para ele. Mandei um e-mail relatando o que tinha acontecido na casa e 3 dias depois ele só me respondeu: "Você viu meu irmão, não é? Não posso falar sobre isso." E aí me bloqueou. Então ele também tinha esses sonhos? Será? Quantas pessoas já não devem ter visto o menininho fantasiado de espantalho em algum sonho ou na vida real? Bom, eu só posso dizer que as coisas melhoraram. Desde essa aparição em julho, não tenho sonhado com o menino espantalho ou visto a figura demoníaca de preto. Talvez a purificação que Débora promoveu tenha dado certo, nunca se sabe. Ou talvez o amor dentro de casa tenha finalmente sobressaído a marca de ódio que a antiga moradora deixou. Não temos dinheiro para nos mudar, então só podemos contar com a sorte. Obrigado, Ana e Matheus, pela oportunidade de contar a minha história. Mostrei o canal a Débora há alguns dias e ela me disse que muitos relatos já contados em vídeo são legítimos e que nem precisa conhecer a pessoa em questão para compreender a veracidade. Que medo, hein? Eu sei disso. Para finalizar, estou enviando uma foto em anexo de um espantalho que encontrei no Google e se parece muito com o dos meus sonhos. Se quiserem qualquer outra informação a respeito do relato, me prontificarei em passar. Obrigado novamente por cederem este espaço para compartilharmos nossas histórias. E, por favor, tenham bons sonhos. Eita! Eu tô sem celular aqui pra mostrar, mas é uma imagem que diz que lembra, assim, bem aterrorizante, que lembra o espantalho do sonho. Credo. Tem um filme de Halloween que tem um menininho espantalho, né? Meio macabro, assim. A criancinha vestida de espantalho, que tá em todo lugar, assim, ela fica olhando.
Por que o menino tá vestido de espantalho? A primeira coisa que vem na minha mente é que um ser não humano o escravizou. Existe isso? Tá usando a alma do menino? Não sei que jeito, mas... eu já vi isso num filme? Não sei. Que um ser mais poderoso, maligno, não sei se usa, mas tem sob sua tutela, não, como que eu posso dizer, escravizado, a alma do menininho. Por isso ele aparece como um espantalho, por isso ele se assustou a hora que ele viu que tipo, meu superior está aqui e eu tenho que sair. Mas por que eu não sei? Será que foi um preço a pagar pelas coisas que a mulher fazia? De magia, essas coisas, magia negra. Aí ele falou, eu vou pegar o seu filho então. Apesar que diz que ele morreu por causas naturais. Credo. O ódio, mas isso tá certo. E isso também causa impressões nos locais. Alguma coisa, algum sentimento muito forte que tenha acontecido no local. Um local de massacre, um local de muita tristeza, um local de muito ódio, ou até um local de muita alegria. Isso imprime uma coisa no ambiente, como se fosse uma foto, como se fosse um holograma. E se tiver nas condições bem parecidas com o que aconteceu na época, condições corretas, aquilo volta a acontecer. Como se fosse um fantasma, mas é uma coisa sem consciência, é uma imagem. São chamados de impressões. E aí você pode estar aqui, é o que às vezes acontece, eu acho, num campo de batalha. Você vai lá, num local, num campo de batalha, aconteceu, é muito triste, sabe? As pessoas muito tensas, são coisas horríveis que acontecem. Então todo mundo tá com aquela coisa pesada, sabe? E aí hoje, quando a gente visita um local desse, às vezes a gente vê uma tropa passando, um soldado, lutando como se estivesse naquela época. Aí, às vezes, isso não é um fantasma que tá ali, não é o espírito do cara, mas uma impressão do que aconteceu na época. É como se a gente visse um pedaço do passado por alguns segundos na nossa frente. Eles ignoram a nossa presença. Não é um fantasma consciente, vamos dizer, que olha pra você e sabe que você tá ali, que ele tá ali, entendeu? Assim é um fantasma, mas um espírito. Mas aquilo é uma impressão. Aliás, eu nem sei por que eu tô falando. Do ódio, né? Então, lugares com muito ódio. O que aconteceu aqui pode ser realmente isso. Além do derramamento de sangue, sei lá, que teve aí, de desapropriar os indígenas do local. E a mulher que morou ali, sabe? Isso serve para muitos outros locais. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu na casa, não sabe como era o antigo morador. E às vezes... acontecia muita briga, muito ódio de um pro outro. Vá saber o que a pessoa evocou ali, né? E aquilo pode ficar impregnado na casa. Porque outra pessoa chamou. E aí quem vem depois presencia tudo isso.